E aí, você consegue responder essa questão? Aqui nós temos, além dos parênteses, dos colchetes e das chaves, algumas potências. Por exemplo, nós temos esse 2 elevado a 3 na parte de dentro dos parênteses, mas em seguida nós temos o resultado desses parênteses elevado a menos 1, depois elevado a menos 6, depois elevado a 1/3. Cada uma dessas potências requer da gente uma interpretação. Por exemplo, esse menos 1 é um expoente negativo, então isso requer que a gente inverta a base. O 1 sobre 3, na verdade, é uma raiz cúbica, então são várias coisinhas que a gente precisaria fazer nessa questão. Por isso, eu quero te explicar um jeito muito rápido de fazer e que vai agilizar bastante sua vida. Primeiro eu vou mostrar e depois eu te explico, beleza? Olha só, aqui a gente tem, dentro dos parênteses, 10 menos 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então 10 menos 8 faz sobrar somente o número 2. Os expoentes que a gente tem fora dos parênteses são menos 1, menos 6 e 1 sobre 3. Menos 1 vezes menos 6 dá 6 positivo. 6 vezes 1 sobre 3 dá 6 dividido por 3, que dá 2. Isso aqui é igual a 4. Pois é, já respondi a questão. O que eu utilizei aqui nessa questão foi a propriedade de multiplicar expoentes, quando a gente tem potências de potências. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, se a gente tem a seguinte estrutura, vamos dizer que a gente tem o número 10 e ele está elevado ao quadrado. A gente sabe que isso aqui é 100, beleza? Mas digamos que esse 10 ao quadrado ele está sendo elevado a 5. Aí já ficou meio complicado da gente calcular, né? Porque isso aqui seria escrever 100 elevado a 5. E multiplicar 100 vezes 100 várias vezes é meio complicado. Então, o que é que a gente faz? Na matemática, às vezes, a gente pode optar por calcular a operação só nos expoentes. Em vez de escrever esse 100 elevado a 5, eu posso escrever 10 elevado à multiplicação dos expoentes. 2 vezes 5. Isso aqui vai ser 10 elevado à décima. Entendeu o que eu fiz? Quando a gente tem uma potência de outra potência, a gente pode multiplicar os expoentes. Quer um outro exemplo? Se eu tenho 2 elevado a 3 e isso elevado a 5, como é que eu respondo isso? Eu escrevo 2 elevado à multiplicação dos expoentes. 3 vezes 5, isso vai dar 2 elevado a 15. Eu não preciso escrever isso aqui como sendo 8 elevado a 5, que seria a resposta do que está entre parênteses elevado ao valor do expoente. E aí você pode até me perguntar, de que adianta ficar com esses números grandões, 10 a décima, 2 elevado a 15? Então, nesses exemplos daqui que eu trouxe, não adianta de muita coisa. A resposta acaba sendo essa daqui. Mas na questão que eu trouxe, ficou muito mais fácil. Por quê? Porque eu utilizei dessa propriedade de multiplicar os expoentes. E no final, a multiplicação desses expoentes simplificou a minha vida. Vamos reescrever para que você entenda o que é que foi feito aqui. Primeiro, a resolução do que está entre parênteses. A gente teve 10 menos 8. E isso aqui é igual a 2. Concorda? Isso é fácil de visualizar. Só que aí, como é que ficou a nossa potência? O número 2, ele ficou elevado primeiro ao menos 1, porque é esse menos 1 que está aplicado ao resultado dos parênteses. Então, ficou assim, 2 elevado a menos 1. Ainda temos os colchetes, e eles estão elevados a menos 6. E ainda temos as chaves, e essas chaves estão elevadas a 1 sobre 3. Está conseguindo visualizar? A gente tem uma potência de outra potência de outra potência. A gente pode fazer essa multiplicação. Como é que fica? Vamos multiplicar primeiro esses dois expoentes. A gente fica com 2 elevado a menos 1 vezes menos 6. Essa parte aqui de dentro. Concorda? E aí nós temos os colchetes elevado a 1 sobre 3. Essa multiplicação exige jogo de sinal. Menos com menos dá mais, e 1 vezes 6 dá 6. Então a gente fica com 2 elevado a 6 como resultado dessa multiplicação, e isso é elevado a 1/3. Por último, nós temos a multiplicação desse número por essa fração. Então a gente fica com 2 elevado a 6 vezes 1 sobre 3. 6 vezes 1 sobre 3 eu posso simplificar. 6 dividido por 3 dá 2. Então a gente fica com 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Só que todo esse caminho, ele só existiu e ele só foi mostrado porque a gente foi multiplicando as coisas em etapas. Você lembra que no início da questão
eu fiz completamente direto. Eu resolvi o que estava entre parênteses e encontrei a nossa base, que era o 2, e depois multipliquei todos os expoentes juntos. E acabei chegando na resposta muito mais rápido. E isso vem da prática de utilizar essa propriedade. Então tente exercitar isso. Sempre que você vê uma questão que tem uma potência de outra potência de outra potência, você pode, prestando bastante atenção, fazer a operação somente entre os expoentes e ver se isso vai simplificar a sua vida. Que assim nós evitamos várias etapas. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre de se inscrever aqui no canal. Todo dia eu trago uma questão diferente de matemática. Então volte aqui amanhã que eu estarei te esperando. Até mais!